Voltando aí, gente, como eu disse, eu estava fazendo um teste nessa transmissão simultânea aí, mas eu queria ver como que as redes sociais, né, como os algoritmos me ajudariam. Mas, enfim, vamos voltar aí a fazer diretamente pelo Instagram para não ter nenhum problema. Isso aí, gente, volta rapidinho, volta todo mundo. Vamos meio que recomeçar aí, né? Lembrando aí o tema dessa live, inteligência espiritual para vencermos o desânimo. O pessoal voltando, Jesus, a Clara, a Cassiane, a Jennifer, a minha esposa aí, Noemi, voltando. Dá um tempinho pro pessoal voltar aí. O Jesus voltando também. Vamos lá, gente. É isso aí. Essa luta para fazer uma transmissão. Tayane chegando também. Vamos lá, muito coraçãozinho o tempo todo. Aviãozinho também ajuda a compartilhar. O Thiago voltando aí. Vamos que vamos. Isso aí. Vou ler o texto aqui novamente, né? Efésios capítulo 6, do versículo 18 ao 20, onde Paulo diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem, e continuem orando fervorosamente. Não desanimem. Fiquem alertas e não desanimem. Continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é meu dever. Isso aqui é Paulo falando. Eu estou lendo aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 18 ao 20. A versão é Nova Bíblia Viva. Efésios 6, do 18 ao 20, Nova Bíblia Viva. Como eu estava dizendo, a frustração é resultado de a gente ser quebrado de alguma maneira. Alguma coisa não aconteceu como havíamos planejado. E a gente vai quebrando, é frustração, a gente vai quebrando e perdendo o ímpeto. A gente vai perdendo a coragem. Repare numa pessoa muito quebrada. Ela deixa de arriscar porque ela já vem sendo quebrada. Ela já vem se frustrando. E aí o desânimo é consequência. Ela perde o ânimo. Ela vai perdendo o ânimo, ela vai deixando de fazer. Quantas pessoas que nós conhecemos e antes elas tinham tanto vigor, tanta vontade, né? Tanto querer, tanta gana, e aí com o tempo elas vão se entregando, porque a pancada vem, gente. Isso é vida. Por isso que a Bíblia fala em Efésios para a gente se manter com a nossa armadura. Ok? E Paulo fala que fiquem alertas, porque a gente vai tomar pancada o tempo todo e vem de todos os lados. Agora, se você não estiver preparado, se você não estiver treinado, se você não estiver equipado, se você não tiver as armas certas, você vai sendo quebrado mesmo e você começa a recuar. Você começa a perder o seu ânimo, vai ficando realmente desanimado, né? Clicou errado. Então, para mim, isso é o desânimo. Existe todo um processo até a gente entrar no desânimo. E como vencer com inteligência espiritual o desânimo? Como o texto diz aqui, o texto que nós lemos, orem no Espírito. Eu falei nas aulas passadas o que é orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Quando nós oramos em línguas, nós estamos orando no Espírito. O nosso Espírito está orando, o Espírito Santo está orando em nós e através de nós, ok? Por isso que é inteligência espiritual, irmão. Por isso, sabe, é um outro nível. Orem no Espírito em todas as ocasiões.
Essa é a orientação de Paulo. A gente recomeçou, Mário. Caiu aqui também, tive que recomeçar. Vamos lá, a gente vai nessa batalha aí, nessa batalha espiritual, ok? O assunto é espiritual e mexe com o mundo espiritual, a gente sabe disso, né? Paulo fala o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Tem gente que só ora em momentos difíceis. Sabemos disso, né? Tem gente que só ora quando a situação está difícil. Piorou para ele começa a orar. Piorou para ela começa a orar, começa a buscar a Deus. Tem gente que só ora quando precisa. Eu estou precisando de alguma coisa. Começa a orar. Está precisando de uma bênção. Vai começar a orar. Começa a ter uma vida de oração. Precisa de uma porta aberta. Precisa de uma promoção. Começa a orar porque está precisando de alguma coisa, sabe? Só que Paulo diz o seguinte: orem em todo tempo. Não tem o melhor momento para orar. Todo momento é ótimo para orar, né? E orar no Espírito. Orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Eu tenho dito, gente, nessa época que a gente está atravessando aí, você tem que usar a máscara. Ótimo, ore. Eu falei nas aulas anteriores, em uma das lives, que quando a gente ora em línguas, nós edificamos o nosso corpo. Você está numa condução, indo para o trabalho, está com a sua máscara, um fone de ouvido, vai orando em línguas. Você está arrumando casa, vai orando em línguas. Está na rua, e sem máscara também, gente. Porque o mundo não tem vergonha nenhuma de falar as coisas mais absurdas. Por que nós vamos ter vergonha de estar orando em línguas? E aí as pessoas podem, é isso aí, principalmente no BRT, Mário, principalmente. Muita gente hoje usa a orientação de Paulo à igreja de Corinto, para que as pessoas não orem todos de uma vez em línguas. Gente, isso não é uma doutrina, tá? Isso é uma orientação. Para você entender o que Paulo está falando, você tem que entender o contexto daquela igreja. E lembrando que naquela época não tinha um amplificador, não tinha som, não tinha microfone, não tinha nada. Era tudo na voz. Então era importante que a plateia, né, as pessoas que estavam ali no culto, se calassem, mantivessem um silêncio, para que quem estivesse falando pudesse ser, né, compreendido. Então é por isso que Paulo fala: gente, não ora todos, não fique falando todo mundo em línguas de uma vez. Isso é uma orientação para organização de um culto. Isso não é uma doutrina. Hoje as nossas igrejas, elas em sua maioria são equipadas, né? E o som da igreja hoje, no geral, ele é bem razoável. Bem razoável. Então você pode estar ali, enquanto você está sendo ministrado, você até orar em línguas baixas e por aí vai, irmão. Né? Com isso você está edificando o seu corpo, né? Está se edificando. E você está seguindo a orientação de Paulo aqui em Efésios. Orem em espírito em todas as ocasiões. Todas. Está dirigindo, bota aquele som legal, desde que você também não se distraia no trânsito, obviamente. Mas a Bíblia fala que quando a gente ora em línguas, a nossa mente ela fica livre. E a ciência já comprovou isso, gente. Eu disse na live passada, procura na internet, foram estudar a mente de quem ora em línguas, e através de imagens eles viram que a parte da fala no cérebro ela fica inativa enquanto a pessoa está orando em línguas, né? A Mari falou que funcionou, ela estava passando mal com tanta gente e queria descer, mas não tinha como, e do nada desceu um tanto de pessoas orando em línguas. Amém, glória a Deus, aleluia. Então é orando em todo o tempo, em todo o tempo. Oração, eu tenho batido nessa tecla, que oração é relacionamento. Oração não é para se usar, não é uma ferramenta para ser utilizada quando vem uma necessidade. A oração, acima de qualquer coisa, ela é relacionamento. Olha que lindo, gente. É você estar falando com Deus e estar perto de Deus o tempo todo. Então isso é que é oração, é relacionamento.
A gente quer estar perto de quem a gente gosta, de quem a gente ama. A gente quer falar com quem a gente ama. É isso, oração é relacionamento. Alguém disse o seguinte: se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos mover o céu com a nossa oração. Olha que frase poderosa, hein? Se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos mover o céu com nossa oração. E em tempo de rede social, de tanta mobilização, de tanta militância, o cristão ele não precisa ser mais uma voz na rede social, não. Nós temos que ser a voz no mundo espiritual, queridos. É isso. Nós temos que ser a voz no mundo espiritual. Billy Graham disse o seguinte: o homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas. Essa é a frase de Billy Graham. O homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas. Nós temos uma arma poderosíssima à nossa disposição, que é a oração. Sabe, gente, é algo tão simples, né? Tão simples. E nós temos uma dificuldade absurda de fazer uso da oração. Então, é orando em espírito em todas as ocasiões, né? E Paulo continua, aqui que vai ser o cerne da palavra, ok? Vamos lá. Fica atento aí, não escapa, vem coisa muito forte por aí. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem. E aí Paulo reforça, e continuem orando. A Jennifer falou que parou de lavar a louça para dizer aleluia. Amém. E continue orando fervorosamente. E continue orando, ele fala para continuar orando. E fervorosamente. Fervorosamente vem de fervor. Olha como nós estamos tão mal ensinados, mal treinados pela religião quando se trata de oração, gente. Olha como nós estamos tão mal treinados. Eu prefiro o termo treinado. Olha como nós estamos tão mal treinados quando se trata de oração. Né? A gente pega um texto de Paulo, uma orientação de Paulo e transforma numa doutrina, e isso cala a igreja, calou a oração espiritual da igreja, né? E aí um outro ensinamento, né? Deus não é surdo, para que você orar alto? Deus não é surdo, por que você está gritando? Eu costumo dizer o seguinte: Deus não é surdo, mas o diabo é, irmão. Então ore alto, ok? É igual a história de dois meninos, dois irmãos que foram para a casa da vovozinha deles no fim de semana. E aí, casa de vó, vocês sabem como é, né, gente? Aquele mimo todo um cuidado e tal. E chegou o fim do dia, a avó levou as criancinhas, os meninos para o quarto, para eles dormirem, e falou para eles orarem antes de dormir. E aí eles se ajoelharam, né, um orou e tal, daqui a pouco o outro começou a orar também. E ele começou a orar muito alto: Senhor, abençoe a minha avó. Senhor, e lembrando que eu gostaria muito de ganhar um PlayStation novo esse ano. E gritando na oração dele, uma oração fervorosa. E aí o irmãozinho dele virou e falou: cara, por que você está gritando? Deus não é surdo. Ele virou para o irmão e falou: mas a minha avó é. Irmão, o mundo precisa ouvir nossa oração. O mundo espiritual precisa ouvir nossa oração. E as pessoas também, queridos, elas precisam ouvir a nossa oração. Mas as pessoas começam a surgir com esses jargões, né? Essas frases feitas, né? Deus não é surdo, que soa até mesmo espiritual às vezes. Só que a Bíblia fala para a gente orar fervorosamente. E fervoroso ou fervorosamente vem de ferver. Você tem que ferver enquanto ora. E você tem que orar fervendo, é isso.
Orar fervorosamente. Enquanto você ora, você tem que ferver, querido. Sabe, a oração ela tem que ser fervente, fervorosamente. Todo mundo conhece o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, aonde o próprio Jesus fala o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Porque você é morno. Nem frio nem quente. Morno, monótono. Que isso, irmão? Morno, monótono. Você é morno. Assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pensa nisso. Sabe, o próprio Jesus está falando que ele vomita o morno. Então a oração ela tem que ser fervorosa. Ferve, meu filho. Aumenta. Gente, a presença de Deus é como um fogo. A Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas para essa água fluir, meu irmão, ela tem que estar no fogo. E se está no fogo, vai estar. Imagina. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado. Irmão, a gente poderia usar outro termo, né? Lerdo, lento, né? Mas aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito. De novo a palavra, eu poderia estender e falar só sobre isso aqui, gente. Espírito fervoroso, irmão. Aleluias. Que isso, gente. Como é que o Espírito Santo está na gente e a gente não vai ter uma reação? Eu estou falando do Espírito, o poder dos poderes. A energia está em você, meu irmão. Como que o seu corpo não vai reagir? Sabe, como que um cristão pode ficar assustado quando um outro cai em estado de êxtase? Quando um cristão cai, às vezes as pessoas até convulsionam por causa do poder de Deus. Sabe, se você fala para alguém que é demônio, as pessoas acreditam que o outro está tendo reações físicas por causa de demônios. Demônios são espíritos. Quer dizer então que um demônio, ele gera reação no corpo. Agora o Espírito de Deus, que é infinitamente mais poderoso, não vai gerar uma reação no corpo de alguém, gente. Meu Deus do céu, desperta a tua igreja, Jesus. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Outro texto lindo aqui, gente, Atos capítulo 14. Vamos escrever, gente. Deixa ferver. Escreve aí. Deixa ferver. Deixa ferver. Não é só queimar não, irmão. Deixa ferver. Deixa ferver. Gente, os meninos do louvor estão assistindo aí. Gente, tem que surgir uma música dessa palavra. Tem que surgir uma canção dessa palavra. Deixa ferver, irmão. Tem deixa queimar, agora deixa ferver, né? Queridos, imagina só isso, deixa ferver, meu irmão, aleluias, eu sinto unção nesse momento, gente, aleluias, deixa ferver, aleluias, isso aí. Atos capítulo 18, versículo 24 e 25. Deixa ferver, aleluias, deixa ferver. Eita, meu irmão, aleluias, tudo fala. Aleluias, deixa ferver, aleluias. Atos capítulo 18, já vou terminar, gente. Atos 18, do 24 ao 25.
E chegou a Éfeso. Éfeso é o lugar, né, gente? Eu não sei quem vai ministrar sobre Efésios no Ibadep, né? Éfeso, né? Atos 18, 24 e 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente. Apolo devia falar muito bem, gente. Devia não, a Bíblia deixa bem claro que Apolo era um grande orador. Esse cara era um grande mestre. Ouvir Apolo devia ser tipo... Ouvir Apolo devia ser tipo ouvir um T.D. Jakes, sabe? Né? Porque a Bíblia fala que ele era um homem eloquente, ele se expressava muito bem, ele era poderoso nas escrituras. Tenta conceber isso. Um homem eloquente, alguém que se expressava muito bem, poderoso nas escrituras. E Deus vai levantar nesses últimos dias homens eloquentes, ministros eloquentes e poderosos nas escrituras. E a eloquência não tem a ver só com a fala, não. Porque alguns são eloquentes falando, outros são eloquentes dançando, outros são eloquentes tocando, outros são eloquentes ministrando de alguma maneira, através de alguma arte. É o cliente que vai falar, né? Ministrando através de alguma arte. Então esse é o tempo em que Deus vai levantar, eu declaro isso profeticamente, ministros eloquentes e poderosos nas escrituras. Porque às vezes a gente não tem uma pessoa eloquente, mas fraca de Bíblia, gente. Né? Tá ensinando tanta coisa legal, mas não é palavra. Tem muita coisa ensinada hoje em dia que é legal, mas não é palavra. Ele é eloquente, mas não é poderoso nas escrituras. Tem gente que não se expressa tão bem, mas tem muita Bíblia. Mas não, do que adianta você ter uma mensagem poderosa, mas uma comunicação fraca? Apolo era eloquente, poderoso nas escrituras. Isso é para quem tem inteligência espiritual. Pega isso no teu espírito. É por isso que hoje nós temos homens, ministros poderosos, que eram gagos, gente. Benny Hinn era gago, gente. Brian Houston, da Houston, era gago, gente. E são ministros poderosos, porque eles fervem, gente. Oh, aleluias, aleluias. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. E o texto continua dizendo, este era instruído no caminho do Senhor. E aí continua, e fervoroso de espírito. Fervoroso de espírito, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Esse homem devia ser arrebatador ministrando, meu irmão. Aleluias. E essa é a geração eloquente, poderosa nas escrituras e fervorosa no espírito. Declaro profeticamente que Deus está levantando uma geração eloquente, poderosa nas escrituras e fervorosa no espírito. Aleluias! Eloquente, poderosa nas escrituras e fervorosa no espírito. Aleluia, deixa ferver, meu irmão, deixa ferver, aleluias, aleluias, vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 17, olha o que diz o texto aqui. E aí, gente, que conversa fiada é essa, hora abaixo nada, meu irmão, deixa ferver, canta baixo nada, deixa ferver, aumenta o som, meu filho, aleluias, ninguém fica falando assim, bota o funk baixo, bota o seu forró baixo, bota o seu isso e aquilo outro baixo, ninguém fala isso, meu irmão, porque que é só a tua oração que tem que ser baixa, deixa ferver, meu filho, aleluias, aleluias, Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim, Elias era humano como nós. Profeta Elias era humano como nós.
A Mari está falando que não tem como não lembrar da música Deixa Queimar. Amém, é isso aí. Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Olha o que diz o texto, né? O Wallace botou aqui, né? Como quando o fogo acende os gravetos e faz água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante. Rapaz, Isaías 64,2. Poderoso. Poderoso esse texto. Eita, aleluias. Eita. Tiago 5,17. Elias era humano como nós. E o texto diz o seguinte: ele orou fervorosamente. Gente, os pagãos estavam lá os caras estavam se cortando. Aquilo era uma batalha espiritual de altíssimo nível. E os caras estavam numa invocação. E eles estavam se cortando, se ferindo, invocando. E fizeram isso por muito tempo. Vocês acham que Elias, ele na hora de orar, ele falou lá: Pai amado e Pai querido. Irmão, o texto fala que ele orou fervorosamente. Elias orou fervorosamente. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Eu disse nas lives anteriores que oração eficaz não é oração bonita, é oração respondida. Vai ferver, já está fervendo, Mário. Aleluias. Já está fervendo, irmão. Esse celular deve estar pegando fogo na sua mão aí. Eita, aleluias. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está fervendo, irmão. Aleluias. Que isso, gente. Aleluias. Que isso, gente. Meu Deus do céu. Imagina o inferno como ele está te vendo agora. Ele está te vendo em chamas nesse momento. O inferno está te vendo em chamas. O mundo espiritual ele está te vendo em chamas nesse momento. Tenha certeza disso. Aleluias. Gente, lá em Atos 28, olha o que o texto diz aqui, Atos capítulo 28. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Atos, isso aqui veio agora. Atos 28. Equibalo 2.0, isso aí. Atos 28. Paulo, ele estava saindo de uma tempestade, né? E o texto fala o seguinte, que eles conseguiram escapar dessa tempestade e chegaram numa ilha, Atos 28:1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Eles atravessaram a tempestade e chegaram nessa ilha. E os bárbaros que viviam naquela ilha, o texto diz o seguinte: os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tinha chuva e tinha frio, mas eles acenderam uma grande fogueira. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides ou gravetos, gente, Paulo foi alimentar o fogo, sabe? Paulo ele estava alimentando o fogo. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora. A gente sabe que a serpente ela é um tipo de Satanás, de demônio. Uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, grudou na mão de Paulo, irmão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, imagina Paulo com a víbora na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixou viver. Certamente era uma cobra venenosa. Mas o texto fala o seguinte no versículo 5: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum.
tem fogo, irmão. Nós estamos fervendo, o inferno vem, o inferno ataca. A gente pode ser até atingido de alguma maneira, mas tem fogo. O inferno não resiste ao fogo. A temperatura ela está elevadíssima. Vamos fazer como Paulo, vamos alimentar essa chama, gente. Aleluia. E olha, gente, nesse exato momento vocês podem ter certeza que muitos espíritos malignos estão caindo por terra. Muitos espíritos malignos estão caindo por terra, porque está fervendo, irmão. A temperatura ela está elevadíssima. Gente que estava sob ataque maligno está caindo por terra agora, porque tem fogo, queridos. Deixa ferver. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, oh Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Elias orou fervorosamente. Tiago capítulo 5, versículo 17. Aí veio chuva, a gente quer a resposta de Deus, mas com uma oração fraca, meu irmão. Complicado, sabe? É complicado. E vamos lá, agora para encerrar, deixa ferver, irmão. Para a gente fechar isso aqui, fechar essa conta. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem. E continue orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente. Quando a gente tem uma vida de oração fervorosa, a gente faz a nossa inteligência espiritual crescer terrivelmente, né? Absurdamente. O nível sobe absurdamente. E com isso a gente começa a ter palavras certas. A Cassiane está dizendo aqui que hoje ela vai postar o ato profético que acometeu com o Ministério de Dança, né? Onde todos oravam em línguas, profetizando sobre o Brasil. Amém, amém. Isso aí, oração fervorosa, dança fervorosa, oração fervorosa, eloquência na dança, eloquência na dança. Então Paulo disse o seguinte: orem para que eu tenha as palavras certas. Gente, eu disse nas outras lives que inteligência espiritual e sabedoria caminham lado a lado. Quanto mais inteligência espiritual, maior a sabedoria. Quanto mais inteligência espiritual, maior a sabedoria. E uma das marcas da sabedoria é ter palavras certas. Essa é uma das marcas da sabedoria. Jesus ele falou para os discípulos que eles não deveriam temer as autoridades, porque o Espírito Santo daria palavras irresistíveis para eles. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Gente, está vendo muita coisa assim agora. Enfim, mas Jesus disse que eles receberiam do Espírito palavras irresistíveis e que os inimigos não poderiam resistir, né? Então essa é uma marca de quem tem inteligência espiritual. Você vai ter palavras poderosas, você vai ter as palavras certas, né? Porque você não é porque você tem um crânio, né? É porque você tem inteligência espiritual. Então essa é uma das marcas de quem tem inteligência espiritual. Outra marca é a coragem. Paulo fala o seguinte: para que eu tenha coragem, para que eu fale corajosamente. E gente, esse é um tempo que nós precisamos mais do que nunca de coragem para enfrentarmos tudo o que tem acontecido. Precisamos de coragem, como cristãos precisamos de coragem. E a vida de oração é a inteligência espiritual que vai te dar coragem. Existe uma diferença de coragem para imprudência. E às vezes fica difícil você saber quando é um ou quando é outro. Mas quando a gente tem inteligência espiritual, a gente consegue diferenciar a imprudência de coragem. Amém. A Mari está falando aqui, né? Quarta dimensão de Deus. Na quarta dimensão de Deus está acontecendo
acontece quando o espírito do homem se junta com o espírito de Deus. É isso, é do pastor Paul Show. Amém, amém, é exatamente isso. Então, coragem, meu irmão. Como o tema é sobre desânimo, e eu comecei dizendo que a frustração quebra a gente, e conforme a gente vai quebrando, a gente vai desanimando. Eu quero te convidar a se levantar. Talvez você esteja bem quebrado, bem machucado, mas a Bíblia ela nos oferece armas espirituais e armadura espiritual. Se revista com toda a armadura de Deus. Se recupere, se revista com toda a armadura de Deus e volte para a luta. Volte para o campo de batalha, volte para a vida, porque a vida é isso. Gente, é natural quando o resultado não vem desanimar, mas talvez só estivesse faltando insistir um pouquinho mais. Quantas pessoas entregam os pontos tão perto? Por exemplo, no futebol, nós temos o futebol aqui na igreja toda terça-feira, às vezes sexta-feira à noite. E é interessante que às vezes assim, eu estou do lado de fora esperando minha vez para jogar, e o jogo ele tem um tempo, 7 minutos. 7 minutos ou 2 gols. Né? E se empatar nos 7 minutos, 3 minutos de prorrogação. Né? E às vezes, né, tá ali, o jogo está empatado, né? E já está quase acabando o tempo. E aí o time toma um gol perto de chegar nos 7 minutos. E quando os caras estão saindo, geralmente o comentário é o seguinte: caramba, rapaz, tava faltando aí 30 segundos. Faltava tão pouco. Né? O que a gente quer dizer quando fala isso para os amigos no futebol é o seguinte: era só resistir um pouco mais, era só suportar um pouco mais e acabar. Era só aguentar um pouco mais. Né? Então assim, as pessoas vão entregando, vão se entregando e vão quebrando. E aí elas param de tentar. E aí o resultado deixa de vir. É claro que com o resultado, todos nós ficamos motivados. Hoje, você que está assistindo a live, você que está assistindo a gravação, pode ter certeza que nunca é por acaso. Nunca é por acaso. Né? O Espírito ele está te tratando através da palavra, né? Para que você prossiga. A Jennifer, ela está dizendo que ela falou exatamente isso na enquete que eu fiz no Insta, né? Ela disse que quando as coisas que ela planeja não se concretizam, ela fica desanimada. E é isso, eu sei o que é isso, gente. Porque o ministério ele é de muita frustração. Às vezes, as coisas demoram muito tempo para acontecer, né? Muito tempo. A Mari está dizendo que ela estava desanimando, né? Mas ela disse que depois dos cultos, das palavras proféticas, ela se levantou. É isso aí. Né? Eu sei bem o que é isso, só que no ministério eu aprendi a fazer mesmo nos momentos em que eu estava desanimado. Nem sempre eu estava animado, mas continuava fazendo. E os resultados começaram a aparecer, gente. E eu entendi que é isso. Tem coisa que leva muito tempo. A gente só tem que continuar fazendo. Uma hora você vai chegar num ponto de crescimento, num ponto de rompimento. Mas continue. E se eu pudesse te entregar algum segredo no natural agora, seria esse, alguma palavra de sabedoria, assim, um conselho de sabedoria. Mesmo desanimado, faça. Quantas vezes eu fui pro altar pregar desanimado, gente? Confesso para vocês. E aí, sabe o que acontecia no fim do culto? Sempre vinha alguém para me agradecer por aquela palavra. Às vezes chorando, sabe? E eu ficava meio que desorientado. Nossa, como pode? Eu estou num momento de desânimo. Mas Deus fazia. Continue.
Não desanime. Não desanime. E hoje você tem consciência, você tem uma arma poderosa. Siga a orientação de Paulo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda a oração e súplica, fiquem alertas. Não desanimem. Não desanimem. Não desanimem. Não desanimem. Aleluias. E não se esqueça, deixa ferver, meu irmão. Deixa ferver. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Foi meio que uma luta, eu quis fazer um teste. Mas enfim, vou continuar fazendo diretamente pelo Insta mesmo. A intenção era alcançar um pouquinho mais. Mas percebo que alguma coisa acontece aí que acaba travando a transmissão. Então vamos fazer da maneira mais direta e mais simples possível. Divulguem, ok? Vocês já sabem o que está aqui. Mande para um amigo essa mensagem. Fala para ele, tira um tempo, assiste. Vai abençoar a sua vida, tá? E durante a semana vai subir aí no YouTube também. Deixa ferver. É isso aí. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês durante esse tempo. Semana que vem, outra live, gente, muito poderosa. Usando a inteligência espiritual para você se libertar das prisões da vida, né? A Mari está dizendo que, como diz o sobrinho dela, essa live foi fora do sensacional. Amém. Amém. Fora do sensacional é bom mesmo. Semana que vem eu vou falar sobre como usar a inteligência espiritual para você se libertar das prisões da vida. Vai ser forte demais, né? Vai ser fora do sensacional. Deus abençoe vocês, gente. Estou encerrando aqui e me ajudem a compartilhar essa palavra aí. Vamos levar para frente em nome de Jesus. Amém? Um ótimo fim de semana e uma ótima vida aí para quem assistir a gravação. Tchau, tchau.